Olá, amigos do Ibirajara. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã à noite, que agora a gente, né, os horários são tão mais... A gente vai estar à noite, né, Deise? Mas, na verdade, a gente está na manhã. Então, já é uma referência do que tempo e espaço são relativos, né? E hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre paciência e... Vai lá, Deise, agora é você. Paciência e... Enfermidade. Nossa, que tema recente, atual, né? Nunca deixou de ser, né? Vamos iniciar o nosso estudo fazendo uma breve prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, Ibirajara, Djalma, que nos auxiliem, que esteja conosco nesses momentos de pandemia, de isolamento social, de tantos conflitos e dúvidas que surgem na nossa mente. Que possamos ser amparados por Ti, envolvidos, e preservar e aumentar em nós a alegria de estarmos passando por esse momento. Que assim seja. Então, Deise, vamos ver um vídeo? O que você acha? Um vídeo que circulou. A Bessa já tinha visto esse vídeo? Já? Circulou a Já. beça, né? Todo mundo já viu. Mas a gente quer ver de novo e comentar um pouquinho. Então, vou aqui compartilhar a tela. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, Cláudia, o que você acha que aconteceu ali com aquela bailarina, naquela hora que ela ouve aquela música? Esse vídeo, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, vou mandar para minha mãe, né, que é tão bonita e tal. Aí depois eu pensei, poxa, você manda isso para uma pessoa idosa, a pessoa idosa vai, né, vai pensar assim, daqui a pouco sou eu, né, nessa situação e é ruim, né, isso pode acontecer comigo. Mas aí eu fiquei pensando, por que ao mesmo tempo que me parece triste, é também tão lindo? Né? Por que me tocou tanto, assistir umas 2, 3 vezes, e ao mesmo tempo, e acho que isso tocou todo mundo, porque o vídeo circulou pra caramba, né? Eu recebi de várias pessoas até que nem nunca me mandam nada, me mandaram aquele vídeo, então assim, fazendo parecer que era algo muito relevante, de fato é. E aí fiquei pensando, por que ao mesmo tempo é triste, aí eu não compartilho, mas ao mesmo tempo é tão lindo e emociona? E aí fiquei pensando que é porque toca, né, na alma da gente, é o espírito que vai
revigorando um corpo que já não tem uma resposta, mas o espírito está ali. Então, para mim, é como se dissesse assim, olha, a ênfase está no espírito. Então, naqueles minutos que aquela bailarina já restrita pelas doenças que ela carrega, ela estava dançando. Mesmo para nós assistindo aqueles movimentos difíceis, vacilantes, uma pálida referência àquilo que ela já tinha sido antes, mesmo assim, na cabeça dela, Deise, eu imagino que ela estava de fato dançando. Naqueles momentos, ela dançou. Ela saiu da cadeira de rodas, ela fez todo o movimento perfeito, como ela sempre fazia antes. Então, acho que ali, aquele espírito, ele viveu mesmo aquela experiência. Então, mostra para mim que nós somos muito maiores, né? Na verdade, nós somos muito maiores até do que o nosso próprio corpo. Quando eu pergunto para você o que você acha que aconteceu ali dentro dela naquele momento, é porque eu acho sim que é como você diz, a gente vê um vídeo desse, tem essa mistura de tristeza e de emoção pelo que ela consegue realizar, a despeito da limitação física, né, e do envolvimento dela e tal. Mas eu acho que um vídeo desses, a maior proposta para a gente tem que ser exatamente por que a gente sente esse misto de tristeza e de emoção, e mais do que tudo, o que a gente pode aprender, né? Eu venho buscando muito, assim, eu repito muito que eu gosto da proposta de Joana de Ângeles, quando ela diz que para toda situação que nos aconteça, a gente tem que perguntar o que essa situação quer me ensinar, né? E aí eu acho que a gente pode fazer uma extensão disso também para o que está acontecendo com o outro, né? O que uma situação dessa quer ensinar para qualquer um que esteja vivenciando com ela, né? E aí eu vejo que por esse caminho, eu penso que a gente precisa lembrar que o que está acontecendo com ela ali, que pode acontecer com qualquer um nessa situação, é isso que você está falando, do que onde está, de fato, a vida, né? Onde é que está a nossa atividade? E a nossa atividade, para a gente que abraça a doutrina espírita, a nossa atividade está no que somos como espíritos e não como corpo. E aí a gente vê, né, muitos defensores de meditação, de visualização ativa, por exemplo, eles batem muito na tecla de que o nosso cérebro físico, ele não sabe muito bem o que é a realidade e o que não é a realidade. Na medida em que a nossa mente, como espírito, né, a nossa mente imprime nesse cérebro uma determinada imagem, ele entende que aquilo ali é uma vivência real para aquele cérebro. Então, na hora em que ela ouve a música e ela mentalmente está transposta para aquela vivência que ela tem a partir daquela música, o que o cérebro dela percebe, e portanto a gente vê ali nos movimentos, é o reflexo dessa realidade mental. E o que fica para ela como espírito é essa vivência mental. Então, quando eu vejo um vídeo desse, o que eu acho que a gente precisa aprender e relembrar é de que o que façamos da nossa casa mental é o que determina o nosso estado real. Com certeza. E a gente acaba por descuido ou por falta de reflexões, levantando paredes para que a gente possa ter esse acesso amplo a essa casa mental. Ela ali estava num contexto de arte, né? Então a gente sabe que a música nos transporta, nos eleva, né? Nós, desde uma simples canção infantil, quando a gente rememora, a gente consegue sentir a emoção daquela infância, daquela referência, ou aquela música, né, que tocou numa hora triste da nossa vida, a gente volta na emoção. Então, a música tem esse poder, né, de nos transportar para o bem ou para o desequilíbrio também. E ela ali, né, com esse estímulo vigoroso que é a música, ela conseguiu sair da condição dela de... E, assim, isso me faz lembrar a ideia, né, que Joana traz do ser integral.
Porque quando chega um momento que o nosso corpo físico, seja ele jovem ou não, porque jovem também tem enfermidade, né? Mas isso acontece, né? Vai acontecer com todos nós, porque com certeza nós chegaremos à fase, né, do deperecimento biológico, à fase da velhice. E quando isso acontece, é preciso que o espírito se desidentifique do corpo. Então, não é dizer que a gente não vai mais cuidar do corpo, não é isso, mas a gente vai precisar enxergar o corpo de fato como um instrumento, né? Como Francisco de Assis falava, né? Do jumentinho. Né? Então, precisamos ter essa noção para que esse ser integral, que é o espírito, ele de fato esteja o mais confortável possível naquela momentânea situação. E aí a gente entra mais forte no tema, né, que é enfermidade. Fala. Pois é, porque a gente fala muito de que o corpo é o instrumento do espírito, mas acho que a gente ainda não se aprofunda na vivência desse conceito que a gente tem, né? Então eu fico sempre pensando assim, a gente está falando da música, da arte. Se você pega um pintor que está ali com tudo correto de tintas, de tela e o que quer que ele precise para produzir, e ele produz aquela belíssima que todo mundo olha e admira, isso é um resultado. Se ele, num determinado momento, não tem as tintas corretas, não tem o pincel correto, ele, de qualquer maneira, para os outros, a peça pode não estar naquela beleza esperada, mas o processo de criação dele, a satisfação do processo em si, ele continua tendo. Então, assim, a gente ainda é muito guiado pela visão do resultado e não do processo da criação em si. A gente, quando olha para o nosso corpo, a gente está vendo aquela coisa física que está adoecido ou que está já com os achaques da idade, como se falou, né? A gente vai ter o deperimento natural da matéria. Mas, assim, por que a gente vai focar nessa percepção e não no processo em si da vivência do que quer que a gente esteja realizando naquele momento? O porquê eu vou tentar te responder. Por que a gente vai focar no resultado e não no que a gente de fato faz? Porque dentro de nós tem o tal componente da vaidade, né, do orgulho, que como é que se eu já fui a primeira bailarina, né, do Metropolitan de Nova York, como é que eu vou agora me apresentar desta forma em que eu me encontro, né, fazendo a correlação com o vídeo. Então, dentro de nós, a gente não aceita que, para os olhos do mundo, para os olhos das pessoas em geral, nós estejamos mais feios, mais enrugados, mais adoecidos. Então, é um processo que a gente tem que mexer nesse componente da vaidade, né? Porque em última instância, Cláudia, isso é a educação moral e espiritual que a gente está buscando. O foco nessa educação, nessa autoeducação, e aí a gente entende que educação não é só instrução, certo? Educação é a gente pegar um conhecimento e conseguir transformar a sua vivência a partir daquele conhecimento. Muitas vezes a gente abraça conceitos até da própria doutrina porque a gente está na fase da instrução, ou seja, a gente está aprendendo a lógica e as consequências daquele ensinamento. Agora, autoeducar-se significa colocar esses conceitos na nossa própria existência, né? Na nossa própria vivência. E é isso que eu digo, por que a gente foca e tal, é um porquê meio que... como é que chama? Como é que fala aquilo? É uma retórica. Pergunta. Quer dizer, não é exatamente um porquê. Por quê? Por causa da vaidade. Tá? Eu digo, porque a gente tem que, novamente, trabalhar essa educação, né? Essa reflexão. Na verdade, quando nós estamos... E aí eu lembro do capítulo 5 do Vida, Desafios e Soluções, que ela fala do ser integral. Então, o que é esse ser integral? Esse ser integral é um ser que se enxerga como um todo dentro de uma amplitude.
Então, não é importante eu me comparar com o outro. Então, hoje, né, no caso dessa bailarina, ela poderia, se tivesse condição, pensar o seguinte: hoje tem bailarinas, a primeira bailarina não sou mais eu não quero nem ver e nem ouvir essas músicas, porque isso me leva a um lugar de dor, porque ela faria um confronto entre a condição atual dela e a perda do prestígio. Então, aquele sofrimento do ego porque perdeu ali o poder e o prestígio. E, por outro lado, ela se restringiria, né, a vivenciar de novo aquela emoção tão prazerosa de estar no palco dançando. Nós normalmente optamos por ignorar e negar e fugir do que fomos, porque a gente tem a ideia de que a gente já não é mais capaz de ser. Mas esse é o ponto, ser integral vai mostrar para a gente, a consciência de sermos integrais, é que nós somos e temporariamente estamos com alguma questão limitada e que não nos permite desempenhar como nós desempenhamos. Mas o importante é que a gente cumpriu o nosso papel e continua cumprindo. Então, é se comparar com justiça a nós próprios, né? Olhar para trás e se comparar a nós próprios. A sociedade ela tem esse treino, ela treina o ser social a se comparar com os outros. Então, a gente tem que ter, agora eu já tenho isso, vou ter que ter aquilo, agora eu desenvolvi essa habilidade, vou ter que desenvolver aquela outra. E isso é muito predatório para as pessoas que vivem a enfermidade, porque elas estão naturalmente limitadas, né, por algum motivo em algum setor. Então, não há como competir em condição de igualdade. Realmente, a gente precisa da visão do ser integral para unificar isso tudo e entender que a enfermidade é também parte do processo. Integrar, né? Ser integral não é no sentido de ser completo, mas no sentido de integrar, de juntar as partes, né? De fazer uma integração das partes e até das partes que são transitoriamente desconfortáveis, desafiadoras, né, como esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Nós temos desde do menor desconforto, que é o uso de máscara, até as pessoas que estão gravemente adoecidas por conta da pandemia, né? E eu assim, não desvalorizo quem não gosta da máscara e reclama desse desconforto que é ruim. Então, a gente não está nem pesando qual é a maior dor e qual é a menor dor. O importante é como eu estou vendo essa dor que está me incomodando. Eu acho que o foco é isso. Como eu estou vendo, que é a pergunta que eu falei antes, né? Que Joana disse o que isso quer me ensinar, mas também como que eu lido, e aí a gente entra na primeira palavra, né, do nosso tema aí, com que tipo de paciência eu lido com esse desconforto. Porque, assim, o convite maior não é só aquela, você tem que ter paciência com a máscara, tem que ter paciência com essa enfermidade, ter paciência com aquela situação, no sentido de você ficar ali, então tá, então eu não vou me revoltar, eu não vou gritar, eu não vou espernear, não vou arrancar os cabelos, então eu fico... Isso é uma paciência, digamos, contenção, não é paciência, de fato, virtude de desenvolvimento com relação àquele processo que é me ensinar, né? É assim, de novo, eu sempre, né? Aí eu sempre faço a comparação das coisas com um aluno. O aluno, ele não tem que ter a paciência de ouvir o professor, de ler aquele livro todo, dizer que leu aquilo tudo ali calmamente, pacientemente. Não é isso que é paciência, né? A paciência no aprendizado é ele saber que ele tem que botar aquele esforço ali, e aí, eu não consigo ir por aqui, eu nessa matéria preciso dedicar mais tempo, então eu tenho que... Mas não é mais tempo sentado e contando só no relógio, é mais tempo realmente de esforço, de empreendimento para poder ter aquele resultado. Então, na hora em que eu tenho mais dificuldade com a máscara do que você tem, é claro que eu vou ali naquele momento investir mais energia, porque é um ponto que eu preciso de mais desenvolvimento do que você. Assim, e daí, né? O que tem? Eu, nesse, vou ter que investir mais energia
Em outro ponto, você vai precisar de mais energia, de mais tempo e de mais paciência para vencer aquilo dali. Então, assim, essa é a beleza da história, né? E que não somos todos robozinhos sabendo fazer. A gente aprende muito olhando a experiência do outro, mas na nossa vivência é que a coisa realmente acontece. E a gente, cada um tem. Se fosse todo mundo igual, cara, isso é muito estranho, né? Aí é o que eu digo, se fosse todo mundo igual, Deus criava já todo mundo perfeito, igualzinho, não precisava do processo. Quer dizer, se a gente precisa desse processo de crescimento individual, é porque tem características interessantes que cada um vai absorver nesse processo. Com certeza. E mais, eu acho que quando a gente percebe que a nossa paciência é uma aparência, uma persona, porque a gente até parece estar paciente com isso tudo, mas fica mais irritado na hora que algum objeto cai no chão e você tem que abaixar, né? Você fica mais irritado quando alguma comida não dá certo, ou quando você não consegue realizar o planejado. Então, na verdade, quando o movimento é de contenção, aquela energia que eu não pacifiquei em mim, ela vai explodir em outra coisa. E dependendo da intensidade dessa energia, ela vai até piorar a enfermidade. Por isso que a paciência é tão importante quando nós estamos enfermos. E isso vale para todos nós, porque todos nós temos um tipo de enfermidade, não é? Então, a paciência é fundamental, porque sem a paciência, a gente contribui para agravar o quadro. Então, é perceber, embora eu pareça paciente com a minha enfermidade, porque eu já treinei uma persona que vai encaixar ali, que vai entender que aquilo é um transitório, que aquilo é um aprendizado, isso e aquilo, eu tenho que perceber na minha integralidade, da minha vida, onde é que essa energia que não é uma paciência real, se for o caso, e sim de contenção, isso está explodindo, isso está pipocando. Né? Então, por isso, essa visão do todo, a gente não pode achar que nós vamos bem num setor e vou ignorar o outro. O setor que vai mal é o que a gente precisa olhar mais, precisa ter mais atenção a ele. Né? Então, por isso... Isso que você está falando, eu acho que é importante a gente sempre lembrar que isso é um processo de aprendizado. Então, isso vem a reboque de muita tentativa de vivência, de autoconhecimento, né? Porque, assim, não é porque a gente, não, então tá, então eu já identifiquei que eu preciso ser mais paciente, como qualquer outra virtude, a gente sempre coloca isso, né? Não é você aí agora vai, eu sei que eu tenho que ser paciente, então eu vou ser paciente. Esse ser paciente, eu vou ser paciente, você vai estar na contenção, não vai estar no aprendizado. Então, a gente está muito alerta para desenvolver mecanismos até de reconhecer, opa, eu cheguei aqui no meu limite, o que eu preciso fazer para me fortalecer para isso? Não é simplesmente eu ficar me repetindo, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser paciente. Então, por exemplo, se eu estou num momento de muito estresse, e não adianta assim, eu tenho que ter paciência com isso que está me estressando. Eu preciso criar os mecanismos de fortalecimento, ou seja, eu impor na minha rotina aquele momento da leitura, da reflexão, do passe, que seja possível naquele momento, para eu me afastar daquela situação um pouco, criar fortalecimento e voltar a esse dessa paciência. Senão a gente entra naquela de, não, aprendi que isso é importante. E a gente acha que a gente vai saber fazer. A gente precisa acolher o processo de aprendizado. Acho que é isso que a gente... A gente precisa aprofundar, né? No livro Encontro com a Paz e com a Saúde, ela diz para a gente que nós temos que aprofundar, né, nos nossos sentimentos, no reconhecimento dos nossos sentimentos e evitarmos as superficialidades do dia a dia. Aí eu fiquei pensando, Deise, quais são as superficialidades do meu dia a dia? Né? A gente levanta... O dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro você está vivendo superficialidade. A gente está nadando no raso. E às vezes até a gente está fazendo coisas profundas, até com reflexões profundas, mas também está sendo superficial, porque não parou para buscar o sentimento. Quantas vezes eu vou ler e penso, isso aqui é bom para fazer um estudo, isso aqui é uma ideia boa. Eu estou sendo superficial, porque eu não consegui, né, ir lá no fundo e como é que isso bate no meu sentimento.
Então, o processo o tempo inteiro exige uma auto-observação de nós mesmos. A gente precisa parar para se olhar, né? Não é à toa que a gente está estudando os autos lá no Grupo Joana, esse ano. A gente precisa o tempo inteiro, primeiro tem que funcionar comigo. Primeiro tem que a história lá do Gandhi, né? Da mãe que pergunta como é que eu faço para o meu filho parar de comer açúcar. E aí o Gandhi responde, volta semana que vem, porque ele parou de comer açúcar uma semana, ele só se sentiu capaz de responder a pergunta da mãe se ele vivenciasse, né, como aquela experiência. Então, é mais ou menos isso. A gente primeiro tem que responder a pergunta para a gente, testar, e aí depois agasalhar uma ideia bonita, uma colocação feita, né, por mais experiente que seja o expositor ou a doutrina ou o livro que a gente esteja lendo. Então, a gente primeiro precisa vivenciar. E o Evangelho de Jesus, ele é emoção e vivência o tempo inteiro, né? Talvez por isso que Jesus não veio escrever. Será que ele não poderia escrever em várias línguas o que ele achava que devia? Ele não escreveu nada. Será que ele não tinha capacidade? Só Paulo tinha capacidade? Não, ele tinha capacidade. Mas ele quis dizer para a gente assim, vamos vivenciar. Vamos investir na coisa do vídeo, que ela vivenciou aquele momento que ela construiu, num outro momento em que ela estava em outra fase. Então, a gente sempre deve voltar a resgatar esses bons momentos, vivenciar da nossa vida, como uma forma de estímulo para seguirmos adiante. Eu acho que enfermidade, o momento da enfermidade é o momento da gente vivenciar as boas lembranças, olhar para trás e ver o quanto que a gente construiu e fez, e não focar exatamente nos desconfortos que a gente está sentindo, na ansiedade do será que eu vou ficar bem, me curar ou não vou, né? Nesses pontos de ansiedade. Mas aí eu volto àquela minha fala logo no início desse nosso encontro, né? O quanto que a gente precisa fazer isso agora. Você quando falou, vou mandar para que aí agora, mas será que isso é bom? Porque agora ela já se sente isso e tal, e aí você falou da velhice e tal. A gente precisa, a cada momento, estar se fortalecendo para quando o momento da testagem da paciência chegar, seja ela por como é o nosso tema aqui, ou, na verdade, qualquer outra situação desafiadora que nos atinge, né? Então, assim, eu acho que enquanto a gente está bem, enquanto a gente está nessa, eu ia dizer em saúde, mas assim, ou pelo menos aparentemente em saúde, né? Porque a gente a gente classifica de saúde de novo, muito essa parte perceptiva, e a gente já pode estar adoecido espiritualmente, a enfermidade já pode estar a caminho, né? Então, isso eu não sei se a gente pode dizer assim, eu estou em saúde, né? Estou aqui, fisicamente. Mas assim, então a cada momento a gente está se preparando para esse momento do desafio. E essa preparação passa pela renovação da nossa casa mental. Eu acho que nada acontece no nosso desenvolvimento se a gente não fortalece essa casa mental. Então, como você estava falando, é o estudo, sim, é a leitura, sim, mas é momentos em que eu paro e trago aquela pergunta, aquele tema, para a minha emoção. Como que eu reajo a isso? O que isso significa para mim? E trabalhar, sim, reforço de lembranças positivas. Porque, assim, por pior que seja a vida de uma pessoa, ela teve momentos bons. Assim como melhor que seja a vida de uma pessoa, ela teve momentos ruins, né? Então, isso fica gravado. Agora, a gente sabe também que psicologicamente é muito mais fácil a gente lembrar das situações ruins. Por que é mais fácil a gente lembrar das situações ruins? Porque o cérebro não tem capacidade de absorção e de guardar tudo, né? A gente não tem uma memória ilimitada. Então, num instinto de sobrevivência, o cérebro vai guardar aquilo que possa representar um aprendizado para a gente enfrentar perigos no futuro. Então, tudo que é ruim, a gente tende a gravar, não é porque a gente quer ser pessimista, é porque é uma coisa quase que mesmo de que a gente precisa lembrar que aquilo ali me causou sofrimento, então eu preciso estar alerta. A gente precisa, nesse sentido, reforçar a nossa casa mental com imagens positivas, com lembranças boas,
que na hora do desespero, na hora do desafio, a gente possa acessá-los mais rapidamente. Eu sempre comento isso, né? Você já deve ter me ouvido falar isso várias vezes. A gente fica assim, né? Ai, tô com um pensamento ruim, ai, eu não quero ter aquele pensamento ruim, eu preciso pensar em uma coisa boa. Se naquele momento que você está emocionalmente mais desestruturado, você ficar procurando o momento bom, é muito mais complicado do que você estar habituado a trazer momentos bons, porque na hora do desespero você vai ter um mais aqui, mais assim. E isso faz com que a gente aí se reequilibre naquele momento do desafio. É verdade. Então, trabalhar desde já essa educação da nossa casa mental. E aí eu me lembrei do último capítulo do Vida, Desafios e Soluções, que se chama Vida, Desafios e Soluções, de Joana, em que ela traz para a gente um roteiro muito simples sobre meditação e visualizações terapêuticas. Vale a pena ir lá pesquisar. O livro tem em PDF para quem quiser baixar. Quem tiver, quem quiser comprar, vale a pena. É um livro maravilhoso e ela dá esse passo a passo. Exercícios de meditação possíveis para qualquer um de nós. Nada, né? Pensa, ela ainda coloca, a gente não, a proposta aqui não é aquelas meditações de horas, as posições, não. É um estado, é desenvolver um estado de alerta em que nós vamos perceber as nossas emoções, propiciar a nós momentos de calma, tranquilidade, para poder realmente ter a paciência verdadeira e não a paciência falsa, que é a contenção. E mais, aí ela vai além, depois dela explicar como é que nós vamos entrar nesse processo de meditação, de quietude, de pensamentos, através da conexão com a respiração, ela traz para a gente a possibilidade, diz que isso é real e muito terapêutico, de nós visualizarmos para nós coisas boas. Então, colocando, né, em nossa mente, no nosso inconsciente, mensagens e sentimentos e emoções direcionadas para o bem, para o amor, para a quietude, para a calma. É preciso um grande exercício de humildade nesse momento, porque muitas vezes o nosso pensamento quer a todo momento interromper. Tem um compromisso, tem outro, está chato, está isso, está aquilo. Então a gente precisa realmente humildar essa parte nossa que fica tentando interferir para continuar nos exercícios. Mas o resultado é fantástico. E o incrível é que isso está super confirmado pela ciência, né? Essa terapia da meditação, da calma, pacientes que fazem preces, eles têm um desenvolvimento melhor, uma resposta melhor ao tratamento, o sistema imune ele responde com maior facilidade. E pessoas que cultivam isso ao longo da vida, elas conseguem, nos momentos da enfermidade, estar mais bem preparadas e não se deixarem levar por aquele momento transitório de dor e de desafio. Então, fica aqui a nossa dica, né? Essa mudança mental. Essa coisa, né, Cláudia, a gente sempre fala isso, né? As pessoas ainda associam a palavra meditação a alguma coisa assim muito mística, né? Ou então coisa assim muito difícil, porque eu não consigo fazer, porque eu não consigo, a mente voa e não sei das quantas, né? E mais uma vez, isso é exercício. E a meditação nessa forma, é isso que a gente estava falando, é essa educação da casa mental, é ter o seu cantinho. O Marlon, né, o Marlon Reikdal, ele tem, inclusive, uns vídeos interessantes sobre a meditação, sobre como que ele vê a proposta de Joana de Ângeles, essa meditação, como você está falando nesse capítulo, em que ele mostra que ele construiu, né, a imagem do que seja o cantinho da paz para ele, o cantinho do refazimento. E aí ele brinca que ele já botou tudo ali, cada dia ele bota um enfeite diferente, ele já está preparando aquele cantinho dele para que toda vez em que ele sinta que o ritmo ficou muito acelerado e que ele está se desequilibrando, ele vai, né, entre aspas, para aquele cantinho e aí ele se refaz, né, porque aquilo já está preparado na casa mental dele. Então, é o que você está falando. Na hora em que a gente tem a enfermidade, na hora em que a gente tem o desafio, você já está treinado nesses recursos que te refazem, né?
Agora, é também como tudo, é processo de aprendizado. A gente quer, de novo, quando eu digo, eu vou meditar, eu quero pensar naquela tela maravilhosa que aquele pintor com todos os recursos produziu. E eu não penso em todo o processo que ele teve de aprendizado para chegar. Então, a gente precisa dedicar constância e paciência a um processo. Meditar é um processo, não é, atingir. É claro que a gente sabe que tem grandes espíritos, tipo Gandhi, que atingiram uma iluminação, né, como colocaram, a partir desse processo meditativo. Mas não é nisso que a gente tem que pensar. Assim, acabei de meditar e continuo do mesmo jeito. É do mesmo jeito que a gente vai continuar, mas é criando fortalecimentos que nos ajudarão em momentos de desafio. É processo, não é resultado final. É processo. O resultado da meditação, os praticantes da yoga sabem disso, é a longo prazo. É quando a gente nem se dá conta, mas quando vai pensar de se, eu teria uma reação diferente numa situação dessas. E agora, Exato. depois de estar exercitando, de estar nesse processo, isso já nem me incomoda mais. Então, é a longo prazo, mas vale muito a pena. E aí, você falando, eu pensei aqui que o processo de cura, ele começa antes da enfermidade. Então, não vamos esperar a enfermidade para entrar no processo de cura. Vamos entrar logo no processo de cura. E quando a enfermidade vier, essa enfermidade vai estar atenuada, vamos estar muito bem. E talvez até, quem sabe, né, ela não venha. Mas o foco não é na enfermidade, mas na cura, né? Até a medicina da Terra, né, como a gente fala, até a medicina, ela hoje tem um foco na profilaxia. Então, por que a gente vai esperar ficar doente para buscar a cura? Na verdade, se eu entro em processo de cura, é o mesmo processo que faz a prevenção da enfermidade. Com certeza. E assim eu acho que a gente conclui, né? O nosso bate-papo de hoje, o tempo já está acabando. A gente conhece a Deise, né? Se deixar, ela vai embora, né? Eu não. Eu não gente, sou olha assim, só. mas ela, vocês sabem, né? Tá vendo, gente? Olha a oportunidade de eu praticar a minha paciência com a amiguinha que fica falando de mim, tá vendo? Bom, então, queridos, vamos encerrando, né? Agradecendo muito a Deus e a Jesus por esses momentos. Esperamos que todos tenham uma excelente noite, pensando no seu processo de cura, que começa agora, com boas reflexões, com humildade, com mudança mental. Muita saúde, muita paciência para todos nós. Isso mesmo. Beijos.